Então vamos lá, gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a essa aula de desenho. Então, nessa aula de hoje, nós faremos as duas primeiras construções de quadriláteros. Eu reservei para hoje dois problemas de quadrados, né, em que você vai ver situações diferentes em relação aos dados e, sobretudo, a importância da ordenação na nomeação dos vértices, seguindo uma ordem lógica no sentido horário ou anti-horário, tá? Então, os problemas são esses aqui, ó. Veja só. Estão no PDF da postagem de hoje. Então, primeiro, um problema bastante simples, talvez o problema mais fácil de todos os quadriláteros possíveis. Construir um quadrado de lado 4,5 centímetros ou 45 milímetros. Então, o que você tem que fazer? Fazer um segmento com 4,5. E aí você tem que ter um cuidado de fazer dois ângulos de 90 graus com precisão. Para fazer esses dois ângulos de 90 com precisão, é preciso que você use transferidor. Colocou o transferidor nesse vértice, fez um ângulo de 90, transferidor nesse vértice, fez outro ângulo de 90. Aí você pode pegar a régua e marcar 4,5, 4,5 para cima e fechar seu quadrado. Caso queira, você também pode usar o compasso. Como? Você pode colocar a ponta seca numa extremidade, abrir até a outra, tá? Ou seja, é uma abertura de 4,5 nesse caso, e fazer isso aqui, ó. O que foi isso que eu fiz? Eu peguei a medida de 4,5 do segmento que eu fiz e trouxe para essa altura, beleza? E a medida de 4,5 do outro lado, dessa medida que eu fiz, e trouxe para essa altura, tá? E dali fechei meu quadrado. Ah, mas Jorge, eu preciso usar o compasso? Não, não precisa. Você poderia ter simplesmente marcado 4,5 com a régua 4,5, tá? E depois ligado as extremidades lá em cima e fechado o seu quadrado. O único cuidado que você tem que ter mesmo em relação à precisão de traçado nesse problema é construir os ângulos de 90 com precisão. Construir precisamente 90 graus, tendo cuidado ali na hora do uso do transferidor. Beleza? Então, estaria o nosso primeiro problema. Você podia usar o compasso ou não. Tá? Aqui eu não dei nome aos vértices, até para usar essa figura como uma figura de análise para a segunda questão. Na segunda questão, os vértices têm nome. A, B, C, D. Então, lembra do que eu falei na aula passada. Você precisa nomear os vértices A, depois o B, B, depois o C, C, depois o D, seguindo uma ordem lógica de rotação no sentido horário ou anti-horário. Tá? Para quê? Para você ver que AB, letrinhas consecutivas, né, formam um lado. BC forma um lado. CD forma um lado. AD, primeiro com o último, forma outro lado. Agora, se eu pular uma letra, AC não é lado, é diagonal. BD, se eu pular uma letra, não é lado, é diagonal. Tá? Então, por exemplo, vou nomear aqui os vértices. A, B, C e D. Tá? Se eu chamar esse vértice aqui de vértice A, então vou usar o desenho de cima só para pensar no de baixo. O B não pode ser o vértice oposto. Ele tem que ser um consecutivo do A para o B. Aqui ou aqui. Tem que ser um vértice consecutivo. Ele não pode ser o oposto. Então, vou nomear isso aqui. Eu vou seguir um sentido anti-horário. A, B. Então, B vai para o C. E o C? O C vai para o D. Com isso, eu garanto esse raciocínio que eu falei para vocês aqui embaixo. A C é diagonal. BD é diagonal. E por que eu estou assim, fixando tanto, assim, sendo tão insistente nessa questão da diagonal? Porque nesse problema especificamente, veja, a informação que ele deu, AC, assim, a informação que ele deu é justamente AC.
É a formação de uma diagonal e não de um lado. Então, é para você construir um quadrado conhecendo a diagonal. Você não conhece a medida do lado. No primeiro, eu conheci a medida do lado, era 4,5. Beleza? 4,5, 4,5. Opa, 4,5, 4,5. Tá? Agora, eu não sei a medida dos lados, eu sei a medida da diagonal. A diagonal AC mede 5,5. Então, o que eu tenho que fazer? A diagonal AC. Mas, Jorge, eu posso fazer isso na horizontal? Pode. Na horizontal, na vertical, na inclinada, na diagonal, ó, na vertical. Tanto faz em que posição você vai colocar o AC. Isso não tem a menor, não faz a menor diferença. Agora, o que eu sei das diagonais de um quadrado? Então, lembra, o quadrado ele é um paralelogramo, ele é da família dos paralelogramas. As diagonais dos paralelogramas, elas se encontram nos seus pontos médios, ou seja, elas se cortam ao meio. Beleza? No caso específico do quadrado, as diagonais são congruentes, ela tem o mesmo tamanho, as duas. E, além disso, no caso do quadrado, elas são perpendiculares. Lembra que eu fixei bastante, a gente trabalhou bastante a questão das propriedades dos paralelogramos, né? Na aula passada. Eu falei, ó, você tem que saber essas propriedades justamente para a hora das construções. Então, pensando que as diagonais do quadrado, primeiro, elas se cortam ao meio. Segundo, elas são iguais. E terceiro, elas são perpendiculares. O que eu vou fazer aqui? Fiz a diagonal AC, lembrando, em qualquer posição, e vou fazer a mediatriz de AC. No caso do quadrado, a mediatriz vai ser já a outra diagonal. A mediatriz ela não serve só para dividir o AC ao meio. Ela vai ser a outra diagonal. Por quê? A mediatriz ela é perpendicular ao segmento. E no caso do quadrado, as diagonais são perpendiculares. Então, repara aqui em cima, as diagonais formam uma cruz. Aqui também elas formam uma cruz. Ah, Jorge, então eu posso chegar aqui e ligar, olha, A e C com os cruzamentos dos arcos da mediatriz? Não, não posso fazer, por quê? Nesse caso aqui eu tenho um losango, não tenho um quadrado. Primeiro porque esses arcos foram feitos com aberturas aleatórias. Lembra que para fazer uma mediatriz, você usa qualquer abertura maior do que a metade. Então, um fez mais para cima, outro fez mais para baixo. As aberturas são aleatórias. Tá? Então não pode. E, além disso, as diagonais do quadrado elas precisam ser congruentes, elas precisam ter o mesmo tamanho. Aqui a diagonal AC está menor que a diagonal BD. Então, isso que eu fiz aqui não rola. Eu preciso que elas tenham o mesmo tamanho. Porque tem o mesmo tamanho, repara, e elas se cortam ao meio, então a metade de AC vai ser igual à metade de BD. Essa metade é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Para garantir que essas metades sejam todas iguais, vou pegar o compasso, vou abrir com a medida da metade de AC, com a metade de 5,5. Vou fazer um círculo, na verdade. Ponta seca aqui, ó. Abrir até o A ou até o C fez um círculo. Mas para que isso, Jorge? Porque aqui eu garanto que esse diâmetro é igual a esse diâmetro. Agora sim, ó, esse ponto e esse serão os vértices B e D, porque a distância entre eles é igual à distância de AC. E aí eu tenho aqui meu quadrado. Beleza? Então, olha, vou refazer. Fiz a diagonal AC em qualquer posição, mediatriz de AC, ponta seca no ponto médio, abre até o A ou até o C, faz um círculo. E aí você ligou A e C com as extremidades lá do outro diâmetro, da mediatriz. Achou os vértices B e D, tem um quadrado. Pô, Jorge, mas o quadrado pode ficar nessa posição? Pode. Ele tem quatro lados congruentes, diagonais perpendiculares, quatro ângulos de 90 graus. Tá? É um quadrado. Ah, mas se eu tivesse feito o AC numa outra posição, repara que seria o mesmo quadrado. Só estaria em posição diferente, mas o quadrado é o mesmo, ele não se altera. Tá? Ele só mudaria a posição que ele estaria no seu papel, né? De acordo com a posição que você começasse o desenho do AC. Tá bom? Então não faz diferença.
que faz diferença é que só em desenho você é feliz. Beleza, gente? Então, assim, vou deixar aqui as construções, tá? Para vocês fazerem agora, nesse momento. E, enquanto isso, a gente vai dando prosseguimento à aula, tá? E é isso, gente. Agora com vocês.